Mais um Papo Sintonia aqui com você. É uma alegria sempre muito grande te receber aqui para esse encontro, para essa troca. Para quem está ao vivo, acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube, o @Rádio FM 106.1, ou você depois que vai assistir essa entrevista, vai deixar o seu comentário acompanhando no replay através de um dos nossos canais. Sempre, uma vez por mês, ela está aqui com a gente, fazemos questão desse papo, porque aprender a comunicação é algo também que a gente desenvolve, é uma habilidade, né, gente? E cada vez mais necessária, porque às vezes numa fala, numa conversa, uma palavra dita de uma forma causa um estrago. E a gente viu recentemente que isso pode chegar a questões, né, nacionais, políticas, dentro de casa, no dia a dia, nas relações de trabalho e no universo feminino, entre esse diálogo entre homens e mulheres também. Por isso, a Taina Meirelles, treinadora certificada em comunicação não violenta, facilitadora de conversas, grupos e diálogos, mediadora de conflitos, terapeuta e escritora, está aqui com a gente mais uma vez, hoje, nesse mês de março, para falar sobre empoderamento, libertação emocional da mulher através da conversa não violenta. Como isso é possível? Olá, Taina. Olá, Patrícia, bom dia. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Né? Adoro esse nosso papo também. E hoje, né, com esse tema aí, eu falo que me move tanto, eu adoro usar a comunicação não violenta para falar sobre empoderamento, né, e libertação emocional da mulher. Porque isso, o que isso tem a ver? Às vezes as pessoas estranham, né, ou não esperam, e aí eu vou começar contando uma historinha, né, que inclusive circula por aí, no senso comum, e às vezes as mulheres buscam a comunicação não violenta efetivamente para melhorar, né, como você trouxe assim, a comunicação, né, para serem menos agressivas, né? Às vezes as mulheres chegam e falam assim, porque no meu trabalho, eu trabalhei muitos anos com uma pessoa que chegou assim, falava que eu era muito grossa, não sei o quê. Então, ela chega, e aí eu quero que vocês vão percebendo, né, com esse intuito de quero ser melhor para o outro. Né? Quero ser melhor para o meu cliente. Alguém está sinalizando que eu estou passando do tom, estou estressada, estou muito ansiosa, está muito agressiva, está cobrando demais. Vai fazer a CNV, minha filha, procura a Taina e vai fazer um exercício. Exatamente. Então, assim, óbvio, o que eu quero, a gente vai voltar depois não é dizer, tudo bem, né? A gente tem uma fala, né, que é sobre o outro dessa forma. Mas o primeiro ponto é a gente perceber que tem uma questão cultural aí, tem um aprendizado, né, sociocultural, que tem a ver com uma construção no papel de gênero, né, de ser mulher, que assim, a mulher tem que ser boazinha, ela tem que ficar calada, tem que ser mansa, isso é parte da construção, realmente, né, de nós. Bela, recatada e do lar. Exatamente, e a gente tem que pensar que isso ainda está impregnado em nós, então... E realmente, muitas mulheres, né, como eu estava contando a Patrícia aqui, já em outra ocasião a gente teve esse papo, que às vezes as mulheres chegam por essa via, e eu amo, porque assim, em poucos minutos, eu vou dizer assim, elas já percebem que o negócio é mais embaixo, e que o que precisa inicialmente não é isso, ela talvez esteja servindo o outro por muito tempo na sua vida, ela não tem que buscar ser melhor para o outro, né, de cara, mas primeiro ser melhor para ela. Um conceito da comunicação não violenta, quem já, né, acompanhou algum outro papo nosso aqui já deve saber disso, mas eu vou relembrar, e até para você que talvez esteja ouvindo, né, esse papo, esteja me vindo aqui pela primeira vez, um conceito fundamental da comunicação não violenta são as necessidades humanas universais. Né? E a gente tem aí uma frase que é do criador, né, da CNV, Marshall Rosenberg, eu digo a frase mais conhecida, clássica, onde ele diz: tudo que fazemos é tentativa de satisfazer necessidades. Tá? Então, as necessidades humanas universais são aquilo que nos move. Né? Então, por exemplo, e qualquer coisa que eu faça, eu estou aqui nessa entrevista, vim aqui ter esse papo com você, eu estou buscando satisfazer algumas das minhas necessidades. Por exemplo, contribuição é uma necessidade. Né? Reconhecimento é uma necessidade, liberdade, autenticidade, paz, amor, carinho, né? Então você está ouvindo, são essas palavras, falou todo ser humano que é isso. Sem isso, né, eu não fico legal. Imagina se eu perco minha paz, minha segurança, né, minha liberdade. Todo mundo é afetado por essas coisas. Então, a ideia, o conceito central é esse, que a gente está buscando satisfazer necessidades. E a mulher, culturalmente, aprendeu, né, ou melhor, não aprendeu que tem necessidades. Né? Por quê? Porque ela está a serviço das necessidades do outro.
né? Esse é o aprendizado geral. Então, a mulher existe para satisfazer as necessidades da família, né? Isso ficou, desculpa, parêntese, aí continua, não perde não aí o raciocínio, perdão, mas isso ficou meio que normatizado, tipo assim, nem se discute isso. Exatamente. Mulher vai atender a necessidade da família e tem sempre aquele tom, né, às vezes de cobrança mesmo. O almoço do menino, e a farda, e não sei o quê, e tananã, e como se dissesse assim, minha filha, cadê? É sua tarefa fazer tudo isso. Exatamente. Então já fica claro que é dela o papel. Exatamente. Um aprendizado clássico, né? Sim. Que tem a ver com essa construção de gênero que eu estava comentando, que é a mulher aprende que ela é responsável por manter os relacionamentos. Então, e aí a gente está falando de qualquer tipo de relacionamento aqui, como você falou, né? Enfim, com os parceiros, as parceiras. Cabe a ela ser sábia e fazer por viver. Exato. Então, quando uma mulher recebe aquela cobrança lá atrás, né? Por exemplo, contando essa pessoa que, né, chegou, nunca esqueci, porque tem muitos anos isso, foi uma das primeiras que trabalhou comigo nesse campo, diz assim, no meu trabalho estão dizendo, né? Você é grossa. Isso afeta muito a mulher. Porque se ela é responsável por manter as relações, né? Se ela é a grande, então assim, ela perde de vista realmente o outro que se relaciona com ela. Gente, qualquer relacionamento, né? Ambas as pessoas são responsáveis por construir esse relacionamento, por sustentar esse relacionamento. Mas esse aprendizado que a mulher leva nas costas, né? Então ela se impacta muito com isso, busca muito isso, porque ela tá, como eu falei, acostumada a servir o outro. Então, o primeiro aprendizado, e aí eu falo logo, que começa a trazer essa libertação emocional, né? Que normalmente as alunas chegam nos cursos, em pouco tempo descobrem isso, e às vezes o impacto é grande. Eu já testemunhei várias mulheres assim caírem em prantos de dizer: nossa, eu percebi que eu não cuido de mim, das minhas necessidades, nunca cuidei. Eu só estou buscando cuidar do outro. Né? Então, esse é o primeiro lugar. Diz assim, você sim tem necessidades. Primeiro, aprendizado. Segundo, todas elas importam. E nós somos, não só elas são importantes, como nós somos responsáveis por criar caminhos de satisfazer as nossas necessidades. E mais, aquela metáfora bem famosa da máscara de oxigênio, né? Quer dizer, se eu não cuido, né, não crio maneiras de nutrir a minha própria vida, como é que eu vou nutrir a vida do outro? Normalmente está só nesse espaço que é tudo pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Então é reaver, por isso que eu falo de empoderamento, né? Porque é quando você toma de volta, você vai falar, cara, eu tenho necessidades e eu tenho que cuidar. E a partir disso, a gente vai começando, claro, tem todo um campo aqui, né, de inteligência emocional, como é que ela vai olhar para isso, várias coisas que a gente já vai aprendendo. Perspicácia, estratégia, sabedoria. Agora, porque isso também é do feminino, né? Fala assim, mas a mulher, ela tem outros recursos, porque tem umas falas aí, tá? Ela estuda a CNV já há muito tempo, né? Tem uma larga experiência nessa área e agora também aprofundando para esse olhar com a mulher, trazendo um outro trabalho paralelo, que depois ela vai falar, de encontros e também trabalho ouvindo mais a mulher, não só esse lugar que a sociedade, que esse mundo, inclusive machista, patriarcal, colocou da mulher ficar sob os ombros dela a responsabilidade de fazer com que tudo fique bem, harmonizar, fazer por viver. Então, se essa mulher que tem esse papel, como é que ela vai falar num tom mais assim? Como é que ela vai se colocar? Como é que ela vai apresentar as suas necessidades? Gerar conflito? Né? Que a gente já viu aqui, conflito na CNV outra coisa, vamos voltar a falar sobre isso. Mas ela não pode. E aí a mulher fica nessa de estar sempre botando panos quentes, engolindo sapo, fazendo por viver, não se coloca, porque não é só esse lugar de ser a guardiã do bem-estar e da tranquilidade e da paz. Além disso, ainda tem uma história que o feminino, ele é leve, ele é sutil, ele é delicado. Exatamente. A mulher é um bibelô. Então, como que ela pode... E aí ela pode ou não pode, Taina? Salve. Eu tô tão risada, porque eu falo, gente, né? Quando a gente precisa transformar tudo isso. Aí já pediu a mulher dar solta né? Uma fala, então você assusta, meu Deus! Exatamente. Nossa, cadê a mulher delicada? Exatamente. E isso deixou, perdendo o seu feminino. E aí a mulher resolve falar. Né? Você trouxe elementos aí muito importantes. É bem assim. Exato. E como se reflete na forma exatamente que a mulher se expressa. Porque, já que a mulher aprendeu a servir o outro, né? A se submeter, a cuidar e manter as relações, carregar a relação no ombro,
né, ter essa parte de ser boazinha, ser leve, ser fofinha, nananã. E aí eu vou falar dos 2 principais pilares da comunicação não violenta, quando a gente está falando de interação com o outro, né? E leva para a comunicação. Um deles é a escuta empática, já falamos aqui em outros papos nossos, né? Alguma coisa sobre isso. E a expressão autêntica, né? Ou expressão honesta. Os 2 pilares precisam ser desenvolvidos junto. A gente quer equilíbrio, porque assim, a empatia é o que vai fazer esse lugar de eu escuto e vou acolher o outro, né? É onde eu me coloco realmente a serviço do outro. E a expressão honesta é o pilar eu, onde eu me coloco de volta na relação, né? E eu busco a satisfação das minhas necessidades. Então, toda a prática de comunicação não violenta está visando encontrar o equilíbrio, porque, como eu falei, relacionamento não pode ser unilateral, né, gente? Uma pessoa não pode carregar um relacionamento nas costas, tem que ter esse equilíbrio. E aí, o que acontece? Como a mulher tem todo esse aprendizado cultural do qual a gente já comentou aqui, muitas vezes ela vai para a CNV e tal, e ela está visando essa busca pela empatia, né? Porque ela acha que tem que ser melhor para o outro, então ela começa a escutar mais o outro, a ser mais empática. Quem me conhece sabe que eu sou super fã da empatia, eu falo que sou achada da empatia, inclusive. Ao mesmo tempo, eu quero reconhecer isso aqui no nosso papo, né? E faço esse trabalho também com muita consciência com as mulheres, que é... Aí a mulher, inclusive, tem mais facilidade, né? De aprender a escutar com empatia e falando realmente de metodologia, dos elementos e tal, que a gente pratica na CNV, mas está nesse lugar do outro. E tem muita dificuldade em desenvolver o pilar da expressão honesta. Tem a ver com o que você falou. Então, nesse aprendizado de carrega a relação nas costas, né? Socioculturalmente, a mulher ela, normalmente é silenciada. Ela não fala do que incomoda. Porque imagine, Patrícia, se ela nem tem necessidades, que é o que a gente comentou antes, como é que ela vai fazer um pedido de colaboração para satisfazer as necessidades se ela nem sabe que tem? Né? Porque na CNV a gente fala o seguinte: se eu me relaciono com você, essa também é uma fala de Marshall Rosenberg, que era assim, cada vez que uma pessoa abre a boca, essa pessoa está fazendo um pedido de colaboração para satisfação de uma necessidade. Ou seja, qualquer coisa que você fala comigo, e a gente vai aprendendo isso na comunicação não violenta, é dizer assim, você quer minha ajuda, né, para satisfazer alguma necessidade sua. A gente, inclusive, vai aprendendo a traduzir o que é isso que você quer de mim, né? Então, o tempo todo eu tenho que estar atenta a mim, às minhas necessidades, às relações que eu estabeleço no momento que eu estou com a outra pessoa. Esse diálogo deveria ser num estágio de consciência, de autoconhecimento do que eu quero, estabelecer. Mas alguém já me bateu aqui. Uma vozinha falou outro, assim, né, então coisa. Esse negócio, essa coisa então, de gerar conexão de comunicação violenta, é para manipular o outro, para fazer o outro me atender o que eu quero. Então, ou seja, eu só comunico então para atender minhas necessidades, então o outro vai estar a meu serviço? Ótima pergunta, Patrícia. É dizer assim, a gente precisa também, né, vou dizer essa palavra que não existe, mas desconfundir as coisas, que assim, aprender a pedir o que a gente precisa não é, né, manipular o outro. Porque a gente tem tem muitos conceitos, nosso nível é muito amplo, mas assim, aqui você está falando de uma diferença entre um pedido e uma exigência. A gente vai aprender realmente a pedir. Então, assim, eu preciso saber, primeiro, eu tenho necessidades. Elas precisam, né? Eu preciso criar caminhos para satisfazer. Eu posso pedir a colaboração do outro. E o que é a diferença entre um pedido e uma exigência? Eu peço, mas você não é obrigado a colaborar comigo. A partir do momento que eu acho que você é obrigado tem que me obedecer, aí eu já entro no campo da exigência. E a manipulação está nesse lugar, né? Eu vou usar ali uma coisa porque eu estou intencionando que você faça aquilo que eu quero. A comunicação não violenta não é sobre isso. Um dos principais, né? No início a gente vai trabalhar exatamente isso, a diferença entre pedido e exigência. E aí vou voltar para esses conceitos que a gente está falando aqui sobre esses aprendizados da mulher. Então eu aprendo que eu tenho necessidades, eu sou responsável. E aí, esse negócio de pedir a gente tem a ver com essa responsabilidade. Eu sou responsável por criar os caminhos de satisfação das minhas necessidades. Isso não é egoísmo. Não, é isso. Os meus relacionamentos, sim, existem para servir, para colaborar com as minhas necessidades. Mas a grande diferença é, se você não quer, não sabe ou não pode contribuir com as minhas necessidades, eu vou aprender, né? Porque você é um ser humano assim como eu. Você tem liberdade assim como eu. Eu vou também aprender nesse processo a acolher isso, que você não sabe, não pode, não quer. E dizer, peraí, mas as minhas necessidades também importam.
Então, que outras maneiras eu tenho para satisfazer minhas necessidades? A que outras pessoas eu posso pedir colaboração? Entende? Então, a gente vai saindo também de espaços de dependência emocional, a gente vai aprendendo a sair de relacionamentos, inclusive tóxicos, abusivos, etc. Tudo com esses reaprendizados que a comunicação não violenta pode trazer para a nossa vida. Então é um mundo, gente, é desconstruir mesmo. Aqui, essas entrevistas, esse papo aqui com a Tayana, faço questão de ter aqui no programa Sintonia, porque é um programa de desenvolvimento humano integral, integrado, e eu particularmente acredito que a comunicação é um viés importante nas nossas relações. A gente tem visto isso cada vez mais, e não só nos meios de comunicação que facilitam o acesso, mas, acima de tudo, aquela comunicação, como a gente falou aqui, essa comunicação clara, a escuta e a expressão honesta, olha que potente, porque expressar honestamente o que você quer, necessita, é um poder. Aí estamos falando de empoderamento. É um poder seu, pessoal. E você não precisa ser agressivo, ou brigar, ou bater na mesa, ou sair gritando, para que sua necessidade seja atendida, porque a gente já passou daquela fase da infância, de bate o pé, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E fala, menino, não é assim, mas eu quero, e faz birra. Não é sobre isso, tem outras estratégias. Muitas pessoas que recuperaram a memória, foco e clareza mental deixaram de comer esse vegetal inocente, muito comum na cozinha de 98% dos brasileiros. E o motivo pelo Nesse processo de diálogo. Agora, Exatamente. Se sua necessidade não está sendo atendida, porque tem algumas crenças aí, tá? Não pode falar disso de crenças. Uma série de crenças que a gente aprendeu ou na nossa família, com os nossos professores, com os nossos chefes padrões. Estamos numa rádio também cristã, às vezes também o processo, né, de formação religiosa traz também, muitas vezes, algumas questões onde fala assim, não, eu tenho que ser boa para o outro, mas eu preciso ser uma pessoa boa. Não. Mesmo que não fique nada para mim, né, às vezes tem isso, e a mulher e a mãe, a maternidade faz muito isso com a mulher. Não, tem pouca coisa, não, bota comida desse, daquilo para todo mundo, final de ano compra roupa desse do filho, para mim não, eu posso esperar, eu posso ficar sem. A gente vai ficando sem as coisas e sem fala, inclusive. Isso é tão normal, isso é tão lindo, né? A gente coloca isso no lugar de romantismo, né? De romântico, ai, gente, que altruísmo, que coisa boa, né? Se doa tanto, faz tudo pelos outros. Minha pergunta aqui é, e eu? Exatamente. Nessa história. Então agora você é egoísta, Patrícia? Você está ensinando a gente aí no Sintonia a ser egoísta, não olhar mais para ninguém? Vou passar para a Thay, né? Ela que explique. Maravilhoso. E a grande questão, né, e eu vou trazer o seguinte, a gente aprendeu, eu falei aqui desse romantismo, isso é romantizar essa ideia, né? De se dar totalmente para o outro e tal, como você falou, esse aprendizado vem de várias fontes, né? Socialmente assim. A grande questão é, o ser humano, né, é um ser que a gente fala que sente, emocional e tal. Então, essa ideia, a gente pode até estar com essa construção, né, no campo aí do racional, dizer, não, eu me dou, isso eu sou uma boa pessoa, mas eu vou trazer aqui uma expressão que eu uso muito no meu trabalho com a CNV, que é assim, o seu mundo interno, né, quer dizer, suas emoções, as suas necessidades, elas vão te cobrar. Não tem jeito. Então, aquela pessoa, e talvez... Eu imagino que pessoas que estão nos ouvindo agora podem se identificar, né? Você começa a, me dou, você pode até achar, isso tá bem, mas você começa a sofrer os impactos dessa doação excessiva. Você não tá bem. Então é aí que a gente entra em, né, processos aí que tem a ver com as emoções, depressão, ansiedade, né, adoecimento mental, né? Por quê? Porque esse mundo interno da gente está cobrando essa fatura. Então, não tem como a gente evitar esse lugar. Por isso que o trabalho com a CNV, né, um dos temas que a gente trouxe aí ele leva a gente a esse empoderamento. Tem a ver também com essa forma como a gente aprende a cuidar de si mesmo. É um autocuidado, que não tem nada a ver com aquele autocuidado do skincare, do salão de beleza, que também é legal, divertido, mas é outra coisa. A gente está falando de um autocuidado aqui de bem-estar e saúde mental e emocional. Não tem jeito, a gente precisa aprender. E voltando, né, no tema que a gente tocou, que você falou aí de novo, que é essa questão da expressão. Então a mulher precisa, né, tomar as rédeas. Eu falo assim, desse lugar de tenho necessidades, e aí no campo da comunicação eu vou aprender como eu peço essa colaboração para o outro, que é o que você disse, de maneira responsável. Como eu falei, isso tem a ver com a ideia de
outro não é obrigado a. Mas não faz sentido, por exemplo, eu estar dentro de uma relação, eu vou entrar nesse campo aqui, né? Numa relação afetiva aqui, né? Do campo, que é assim, o marido, a esposa, e eu não tenho ali nada, quer dizer, a pessoa não está, eu falo, disposta a colaborar para suprir nenhuma das minhas necessidades. Eu só sirvo ao outro. O que eu tô fazendo ali, gente? Assim, né? A gente vai tendo consciência disso, porque precisa haver esse equilíbrio. E eu vou aprender, então, como eu te falar, da mulher, normalmente, quando ela chega nesse trabalho, porque é uma construção sociocultural, né? Dessa mulher que se submete e serve ao outro, ela tem muita dificuldade de se expressar. Primeiro, de pedir o que ela quer, de ser assertivo. E a gente vê isso, inclusive, com o trabalho de desenvolvimento, né? De autoconhecimento e desenvolvimento de muitas mulheres que começam a expressar melhor, se expressar com responsabilidade, né? Quando a gente fala essa expressão honesta, é uma expressão responsável. Eu vou dizer o que eu preciso com clareza. Como é que você pode colaborar comigo? Eu vou dizer a você, eu vou pedir. E nesse lugar em que ela está sendo assertiva e responsável, algumas pessoas recebem ainda como agressividade. Por quê? Porque é estranho. Uma mulher que sabe o que quer e que pede o que quer com clareza é uma pessoa meio fora, né, da caixinha. Fala, gente, e a gente precisa normalizar isso no meu trabalho. Parte grande do meu trabalho é para isso, dizer, gente, estamos sendo responsáveis, estamos pedindo, não estamos exigindo, não estamos submetendo o outro, tá tudo bem, vamos nos expressar assim. E, por último, parte desse aprender a se expressar tem a ver, que esse outro tema pode dar não só um programa inteiro, como um curso gigante, com aprender a construir, primeiro, expressar e sustentar os limites. Essa palavra estava aqui na ponta da minha língua e você pegou. Que Taina. cuidam da Eu gente. já ia falar quando do a gente limite. fala de mulher, a gente tem que falar de limite, desse aprender limite, a colocar limite. bordas na relação. Gente, isso é tão libertador. Eu falo isso em um lugar com muita tranquilidade, porque vivencio isso. Claro que tem perdas e ganhos. Ninguém está dizendo que uma mulher empoderada, que se coloca, que tem uma expressão livre, consciente, ela é bem aceita. O melhor que é aquela mulher, ó, caladinha, que aceita tudo, que não reclama, que faz por viver e vai fazendo aquilo. Isso é ótimo para o patriarcado, então, para a sociedade, isso é maravilhoso. Maravilhoso para a família, maravilhoso para a sociedade. No trabalho, imagina. Maravilhoso para o outro. Para o outro. Perceba que sempre o outro está em evidência. Outro. E quando você começa a falar e se expressar, você começa a ser mal vista, você começa, as pessoas te olham de canto de olho, não vai sair da zona de conforto do outro, vai mexer em estruturas, é preciso estar disposta e saber se você quer bancar esse lugar, porque não é um lugar fácil. Agora, vai ter, pode ser que você não seja aceita, porque tem muita coisa que a gente pode falar no próximo bloco, que é a questão do medo de não ser aceita. Até eu queria falar, tem um medo, não sei quem colocou, e Taina vai falar, porque assim, eu provoco e ela fala. De onde veio esse medo de se colocar? Parece que a casa vai cair, o casamento vai acabar, o filho vai fazer a mochila e vai sair de casa. Se você falar alguma coisa, o patrão vai te demitir. E depois você descobre, aí você vai fazer lá o treinamento da CNV, aprende a colocar suas necessidades, e você vê que o mundo não acaba, não. Não acaba. E sabe o que acaba? A sua submissão, o seu sofrimento interno, porque depois... Acaba sua depressão. Acaba sua depressão, sua ansiedade, o seu cabelo caindo. Isso tudo acaba. Acaba você lá no quarto sozinha, chorando à noite, trancada no banheiro do trabalho, chorando. Depois limpa o rosto, faz a maquiagem, volta a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Essa coisa, depois eu vou deixar aqui só essa frase para a gente voltar no final, porque eu ouvi de uma mulher, a gente ouve, tá? Não deve ouvir muito mais, eu também ouço das mulheres, porque o nosso comportamento pode gerar, mas como assim é possível falar? Me conta como é isso, porque eu quero também isso na minha vida, porque elas querem. E ela falou assim, olha, às vezes eu me sinto muito mal em casa, eu quero falar, mas eu não falo. Eu digo, e por que você não falou? Que você se sentiu... violentada, agredida, não reconhecida, você preparou uma mesa maravilhosa, preparou tudo e ninguém reconheceu, você se sentiu mal, por que você não falou? Ah, não, para manter a paz, para não gerar conflito, para ficar tudo bem. Já pensou se eu falasse, ia acabar com o café da manhã, o almoço de domingo da família? Então eu preferi não falar nada para ficar em paz. Paz a que preço? Vamos voltar a falar sobre isso.
Então, como promover a libertação emocional da mulher através da conversa não violenta? Polêmico, difícil e mobilizar toda uma história, né? Todo um conjunto de crenças que sustenta esse silenciamento feminino, Taine. Exatamente. Eu voltei já dando risada. Porque, na verdade, eu me conectei com uma percepção que as pessoas, às vezes, têm da comunicação não violenta. Sempre que eu venho aqui, eu toco um pouco nesse ponto, né? Que as pessoas até acham, por causa desse mesmo construção, né, sociocultural, que quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando de aprender a ser fofinho, né? Isso. Eu não vou ser, não sou violento, nananã. E eu acho que quando as pessoas me escutam, elas ficam meio em crise e falam, gente, que eu falo, eu sou pessoa que tá lá sempre, né, animando, colocando, né, um pouco assim, com fogo no parquinho, assim, dizer, vamos acordar, vamos perceber o que está acontecendo. Né, essas construções culturais que levaram a gente a nos comportar da forma que a gente se comporta. Porque é não violenta e não submissa. Exatamente, porque a violência, aí vou tocar outro ponto que é importante. A gente está sempre aqui, sempre que eu venho aqui, estou falando sobre isso. Um aprendizado, né, que permeia toda a construção de nossa sociedade, é a ideia da dicotomia. O que é dicotomia? Extremos. Eu tenho ideias extremas, né? Então, assim, ou eu sirvo, nesse exemplo, ao outro, tenho uma ideia de submissão, ou tem a ideia de, aí eu não vou para outro extremo, né, que é o extremo da reatividade, muitas vezes até o extremo da opressão. Então, assim, ou eu sou a vítima, ou eu sou o vilão. Ou eu sou aquele que obedece, ou aquele que manda. Nossa sociedade está construída, os comportamentos, eles estão nesse lugar. A gente vive, assim, nesses extremos. E a comunicação não violenta, ela está a serviço, você falou, não só, né? Claro, a gente está sempre trazendo aqui como a comunicação dá suporte a tudo isso, como todos esses aprendizados refletem na comunicação, mas você que ouve a gente conversar aqui já sabe que é sobre muito mais do que isso. Então, a CNV está a serviço da gente encontrar e construir esse caminho do meio. Então, como é que voltando para a história que a gente está comentando aqui da mulher, eu vou aprender a dizer assim, primeiro eu vou me dar conta, gente, é verdade, eu só faço tudo pelos outros. Eu nunca parei para ver que eu tenho necessidade. Eu não estou cuidando de mim, como eu contei, né, no outro bloco, já vivenciei várias vezes, as mulheres entrarem, né, em lugares de pranto, de choque, de dizer, não lembro a última vez que eu cuidei de mim. Que eu, né, quando se dá conta e entra né, em contato com as próprias necessidades. Parêntese também. Sim. Ou quando abre esse espaço na agenda de cuidado do outro, há ainda um sentimento de culpa. Poxa, eu estou aqui fazendo um cuidado, ou salão, ou lendo livro, ou descansando. Poxa, eu deveria estar arrumando o guarda-roupa, fazendo alguma coisa. Sempre é uma cobrança interna, né? Exato. De cuidar do outro. E aí ela vai vivendo sem atender suas necessidades. Exatamente. A conta uma hora chega. Na saúde física e mental. Exatamente. Na saúde física também. Então chega a conta de todos os lados. E é como você falou, Patrícia, isso está tão impregnado culturalmente, né? Nessa construção de gênero que é ser mulher, que a mulher, quando cuida de uma necessidade dela, ela sente culpa. Então, aí que a gente está falando da CNV empoderando, a gente vai falar, não tem que sentir culpa, não. Você até falou o exemplo do descansar, né? Descansar é uma necessidade humana universal. Precisamos descansar. Se você não descansa, você que está ouvindo a gente, você sabe que seu corpo vai cobrar, a sua saúde vai cobrar. Então, não tem esse lugar de não, o outro eu tenho que fazer. Então, a ideia é, tá bom, como é que eu cuido do meu descanso e também de outras coisas? Eu falo muito de inclusão de necessidades. Quero reconhecer nesse momento aqui na minha fala que eu não estou aqui, ou melhor, reconhecer que não é fácil. A gente está falando de um processo complexo, desconstrução, você falou de crenças, né, culturais, a gente sabe que tudo isso leva um tempo, como eu falei, não é à toa que às vezes as mulheres entram em contato com esse, né, aprendizado e levam um choque, entram em pranto, e a gente vai dizer, não, então vamos lá, aprendemos assim, não é culpa sua, nem é culpa, né, da pessoa que a gente ensinou, dos seus pais, ou diretamente da pessoa com quem você vive, né, é uma culpa, né, eu vou dizer assim, eu sempre falo, a CNV traz esse convite para nós, o vilão nunca são as pessoas, mas sim o sistema. Então a culpa é do patriarcado, a culpa é, né, dessa cultura do machismo que está impregnando a nossa sociedade, do sexismo, não é das pessoas. Então, a gente vai trazendo essa quebra de crenças, ao mesmo tempo a gente vai fazendo um trabalho que é
de trazer uma perspectiva de compaixão em relação às pessoas. Eu falo assim, aprendemos a identificar quem é o inimigo de verdade, né? O inimigo não é o marido, não é o filho, não é o pai nem a mãe. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos. Essa construção, isso que permeia. E, ao mesmo tempo, a gente, né, então, já me dou conta disso. E como é que eu começo a me libertar dentro desse sistema? Porque, infelizmente, a gente não vai destruir o patriarcado amanhã. Eu adoraria. Mas a gente pode começar, então, só para finalizar essa parte, dizer assim, por isso que com a comunicação não violenta, a gente trabalha, né, paralelamente, o que a gente chama de 3 dimensões. A gente faz um trabalho intrapessoal, então esse lugar do empoderamento emocional, eu tenho necessidades, como é que eu cuido dessas necessidades, como é que estão ali as minhas relações mais próximas, como isso me afeta. A gente trabalha a dimensão interrelacional, né, que aí é eu e o outro, é exatamente perceber. Então eu vou pedir colaboração para satisfazer as minhas necessidades, eu vou aprender como falar, eu vou honesta, como eu falei, eu vou aprender a comunicar os meus limites. Aí a gente está falando dessa dimensão do outro, porque o outro com quem eu me relaciono diretamente afeta, né, o meu o meu bem-estar emocional e tudo isso. E a gente vai trabalhar a dimensão sistêmica, que é isso que a gente está falando agora, né? Quando a gente está falando de patriarcado, quando a gente está falando desses aprendizados, porque, né, meus pais reproduzem um discurso comigo, porque os meus amigos reproduzem um discurso comigo, um determinado discurso. Ele não é só meu pai e minha mãe, é o pai e a mãe de todo mundo. Quer dizer, tem essa construção sociocultural. Aqui a gente está falando de dimensão sistêmica. Eu hoje de manhã até estava lendo um texto, um perfil que eu gosto bastante de uma psicóloga, né, que ela trabalha exatamente a psicoterapia, e tem tudo a ver com o nosso, né, no campo que ela diz, vamos politizar a psicoterapia. Então, isso não quer dizer que a gente vai olhar e dizer assim, você está sofrendo por patriarcado, né? Não é só isso, mas também é isso, vamos nos dar conta e, ao mesmo tempo, vamos trabalhar o intra. Porque se a gente trabalhar só uma dessas dimensões, né, e deixa de lado as outras, a gente não está trazendo consciência. E outra coisa, não adianta você estar lá, empoderando a mulher no campo do intra, do emocional, sem trazer essa clareza de onde vem essa violência do sistêmico. Porque senão... estou trabalhando ali e tal, ela sai de uma relação X porque ela descobriu que aquela relação não nutre a vida dela, tá? Mas aí ela entra em outra que é igualzinha, e aí eu não entendo. Qual é o problema? É o meu dedo podre? Não, o problema é o podre, você não sabe escolher ninguém, você tem um dedo podre para relacionamento, tem alguma coisa que não deve ser karma, porque não é o sistema. Olha, é muito complexo. Eu ouvindo você falar, me vem aqui algumas questões que alguém pode estar ouvindo e dizer assim, bom, mas mover todo esse sistema, mudar toda uma história, virar uma página, não de dias, de meses, de anos, de décadas, de história. Milênios, se eu olho lá para trás, minha avó sofreu violência feminina, apanhava, não tinha lugar, coitada, de falar nada, só trabalhava, ainda não era reconhecida. Exato. Morreu doente, sem nunca realizar os seus sonhos. Exatamente. Minha mãe também foi uma mulher assim, tinha vontade, desejo, sonhos, necessidades, que não foram atendidas, sufocadas, e tudo bem. Eu também estou reproduzindo, mas agora eu já tenho minha filha, e muitas vezes o que eu estou ensinando? Então, olha, Patrícia, a gente vai dizer assim, eu até sei, a gente faz assim, respira, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa, porque vai dar trabalho, quando você pensa que vai mover tudo isso, e você olha o outro, que você vai fazer o seu dever de casa, vai se libertar, essa libertação emocional que nós estamos falando hoje, você até diz assim, bom, agora eu tenho forças, energia e quero fazer essa mudança, eu não quero viver mais, eu não sei qual a sua idade agora, 30, 40, 50 anos. Exato. A longevidade está aí, as pessoas estão vivendo mais, 80, 90, então se você está com 50, diz, mas eu vou mudar isso agora para quê? Estou com 50 anos, já tenho 30 anos de casada, não vou mexer nesse negócio, ou já tenho sei lá quantos anos nessa empresa, deixa quieto, você vai viver mais 30, 40, 50, assim.
É uma questão de escolha. E mover todo o sistema dá trabalho, requer energia, forças, habilidades, competências. E aí alguém pode dizer assim, mas e o outro? Eu estou preparada, até estou disposta para isso, mas o outro não. E aí, será que eu vou saber lidar com a violência do outro? E o feminicídio que está aí? Que é uma realidade. Não é melhor ficar quietinha no meu canto, engolindo meu sapo, fazendo por viver? Melhor, porque fica tudo bem e está tudo certo. Isso, você tocou num ponto importantíssimo, né? Eu virei um parênteses, eu já abriu, que é o seguinte, já reconhecemos aqui, eu sempre reconheço, falei, é isso, não vamos romantizar a desconstrução também. Assim como a gente não vai romantizar, né, essa estrutura que nos foi imposta, a gente não vai romantizar a desconstrução. É complexo sim, e uma coisa importante a ser dita é, a gente não faz esse trabalho sozinho, não dá para fazer. Infelizmente, seria ótimo ouvir aqui, né, um papo, às vezes, né, eu sempre estou dando entrevista, enfim, mudei minha vida. Não, a gente sabe que não é assim, é importante reconhecer. Então, a gente precisa fazer isso em companhia. E isso em todas as dimensões que eu trouxe aqui, né, porque, por exemplo, por isso que eu trabalho, né, esse trabalho interno, trabalho com as emoções, tem muitas... Como é que eu faço esse trabalho desse empoderamento? Eu faço isso, por exemplo, no espaço terapêutico, né, que pode ser individual, pode ser em grupo, eu faço isso em grupos, eu faço isso, e esse sistema, como é que eu me, né, como você falou, como é que eu me transformo se parece que tudo ao meu redor ainda está dentro desses aprendizados, ainda funciona sobre essas crenças, né, do patriarcado. Eu vou criar, por exemplo, na CNV a gente fala muito, né, eu tô aí vivendo a CNV e trabalhando com a CNV há 7 anos, e eu consigo fazer isso porque, junto desse trabalho, dessa vivência, tem uma construção de comunidade. O que é construção de comunidade, né? Que eu também não quero ir para esse campo de, vamos abraçar a árvore, não tem nada a ver com isso, mas é construir rede de apoio intencional, que assim, outras pessoas que estão desconstruindo tudo isso junto comigo. Eu começo, né? Então, por exemplo, aqui em Salvador, a gente tem um grupo, né, de pessoas, estamos aí crescendo, isso que bom, mas uma vez no mês a gente se encontra, a gente pratica, a gente troca, porque dizer, eu brinco assim, tem outras pessoas estranhas junto comigo, a gente está junto desconstruindo isso, porque eu preciso de apoio, né, então é construir apoio, então a gente vai criando essas redes, sim, muitas vezes a gente começa, né, e é bom, né, ainda que na vida adulta a gente faz outras amizades, né, a gente vai criando espaços de suporte, porque realmente você desconstruir algo que está aí, né, imposto por esse macro, por esse social, cultural, como eu já disse, não dá para fazer sozinho. A gente precisa de força, né, e a força principalmente vem do lugar da companhia. Isso. Né, da comunidade, de outras pessoas, né, ou isso dos professores, os maestros, uma coisa, um espaço terapêutico. Então, tudo isso vai caminhando junto. E vem primeiro desse querer. Lembra lá atrás, nós falamos dessa base, desse pilar da CNV, comunicação não violenta, que é atender a necessidades. Então, necessidades que precisam ser atendidas. Então, primeiro é saber esse trabalho de autoconhecimento, da terapia, ou você mesmo, com você, no seu momento de silêncio, na meditação, se ouvindo o seu querer. O que é que eu gosto mesmo? O que é que eu quero mesmo? Ainda dá tempo, não passou o tempo. Você pode estar vivendo agora a terceira idade, você pode estar vivendo, mas eu não tenho dinheiro de fazer uma psicoterapia. Nós estamos falando de ficar com você, em silêncio, se escutar, se perceber, voltar um pouco atrás, e ir para esse diálogo. Ninguém está dizendo, vá para a briga, fale mesmo, em frente, vá para o enfrentamento. Tem uma forma de aprender a fazer isso, não exatamente, inclusive para você não correr risco. Não correr risco. Né? Como você falou, porque a gente não entrou aqui, acho que não vai dar tempo, mas né, dessa violência, claro, e ela é parte, feminicídio, né, é aquele... ponto, assim, o máximo da violência quando a gente está falando de patriarcado. E ele porque é um fato. Ele não vai querer, se é uma zona de conforto do patriarcado que se construiu nesse lugar de manda, eu mando e você obedece, a última palavra da casa é a palavra do masculino, ele não vai querer perder esse lugar. Exatamente. Vamos combinar que não vai ser fácil, né? Exatamente, não é fácil porque, como eu falo, são comportamentos, né, ou estratégias aí na linguagem CNV, mas os comportamentos, essas reações, inclusive que a gente vê desse masculino, que estão validadas por esse sistema.
estão validadas, O homem né? pode. Essa ideia de que o homem manda, de que o homem... O que é, né? O sistema Sim. patriarcal, senão uma validação dos Ele é a privilégios. cabeça da família, ele que né? manda, ele que nutre, é ele que é o Exato. mantenedor. Essa questão, essa relação do poder, muitas vezes, pela questão financeira e esse empoderamento, também Exatamente. precisa vir dessa liberação, dessa libertação Totalmente. financeira. Esse não é meu campo, né, de Mas estudo e atuação, tem a mas ver. é importante sim falar, Patrícia. Acho Não que posso falar porque eu não pago nada dentro de casa, tenho mais é que ficar quieta. eu não sei se nesse mês você vai trazer alguém aqui, mas seria ótimo, inclusive, né, nesse ponto, quer dizer, quando a gente está falando dessa liberação, que eu vim falar aqui hoje, essa libertação emocional, desse empoderamento, a questão do financeiro, gente, Aí é é muito. importantíssimo na nossa sociedade. A mulher precisa, né, olhar para isso, como você falou, não dá, porque você pode aprender, por exemplo, trabalhar no campo do emocional, né, entender que se você quiser ir embora de uma relação, e como você falou, e você não tem recurso financeiro nenhum para se sustentar, você não vai embora. Então, por isso, por uma questão de sobrevivência, você vai seguir se submetendo a um monte de violência. Então, acho que é importante isso. Traz um especialista aqui para ajudar as mulheres a se organizar financeiramente, a olhar para isso, a valorizar isso. E eu vou dizer mais. Claro que se a gente entrar aqui com uma discussão, né, de questões de, né, classe, né, a gente vai ver que tem algumas comunidades são mais difíceis, tudo isso, mas essa coisa do patriarcado é tão forte, e eu tô falando isso porque ano retrasado a gente fez um grupo, não era trabalho, era de amigos, eu e uma outra amiga que também é super organizada financeiramente, para ajudar a conversar com algumas amigas sobre isso, e eu tenho, assim, amigas com excelentes salários e excelentes empregos, casadas, entregam o dinheiro todo na mão do marido. Todo, e diz assim, ele gerencia, eu não sei de nada, nem sei o que acontece. Isso me enlouquece. Eu ouço e falo, gente, como é que uma mulher, né, que assim, não é um problema, porque a gente tem várias realidades, né? Por exemplo, a mulher que deixou de trabalhar para cuidar da casa, Claro. é uma coisa do máximo do patriarcado. E se for combinado, tá tudo bem para todo mundo, tá atendendo as necessidades, ok. A questão é essa submissão, é ter que ficar, é ter que engolir essa situação. E assim, eu acho que também tem um ponto aí na sua fala que assim, Sim. tá combinado, tá tudo bem? Mas, depende, assim, tá combinado mesmo? Porque esse aprendizado, às vezes, leva a gente para esse lugar de como era essa pessoa, essa fala você dessa tá pessoa assim que assim, mesmo, tá bom não, mesmo. eu dou na mão dele todo, tudo bem, tipo, eu tô bem com isso, mas ela não, na verdade, nunca parou para olhar, ou nunca ouviu, ou leu, ou enfim, teve contato com pessoas para perceber o quanto isso era arriscado para ela, para a vida dela. E está colocado na lista dos tipos de violência, a violência patrimonial, disso, de você reter documento, reter o que a mulher ganha. Então, esse é um outro papo, claro, mas nós estamos falando aqui de libertação emocional. Eu deixo esses 3 minutinhos finais aí, Taina, para que você... A gente pode dizer, a gente falou muita coisa. Quem está ouvindo ao vivo, está aí caladinho, quem vai ouvir depois, indique aí para outras pessoas ouvirem. Taina vai falar no final, sempre tem uma vez por mês, esses encontros de comunicação não violenta, você pode vir participar de um desses momentos e aprofundar mais nesse assunto que vale muito a pena. Mas por agora, se você sentiu no coração, se viu nesse lugar de silenciamento, de violência, né, de você não poder se colocar, não ter como, quer mudar, mas quer fazer isso de forma assertiva, segura, para você, qual o primeiro passo? Será que dá para eu puxar uma conversa difícil? Dá para botar uma borda, um limite aí? Qual seria o primeiro passo para começar a desconstruir essa prisão, né, emocional que muitas mulheres estão vivendo nesse momento? Eu acho que, sim, primeiro passo, né, claro, a gente nomeou aqui, que acho que esse convite, né, de você parar, olhar para si, né, e assumir, a gente fala assim, que sim, você tem necessidades. Você não existe para servir o outro. Ninguém veio a esse mundo para exclusivamente servir as outras pessoas. Eu falo, a gente veio aqui para contribuir, sim. Então, a gente está falando que contribuir é diferente de servir, né? A gente veio aqui para contribuir, nós somos seres relacionais, então a gente vive, cresce, se desenvolve, se diverte em relação, mas a gente se relaciona também para nutrir a nossa vida. Então, se dar conta nesse lugar, você trouxe um ponto muito importante, eu vou falar, sei que não é fácil também fazer, mas quando eu assumo que sim, eu tenho necessidades, a minha vida importa, as minhas necessidades importam.
né? Eu tô falando de começar a se liberar dessa culpa, né? Que tá também aí enraizado em tudo que a gente aprendeu, porque a culpa é um sentimento, eu falo aprendido, né? Em decorrência exatamente de toda essa construção sociocultural. Então, vou dizer, se eu faço algo por mim, eu digo um não. Por exemplo, para quantas mulheres que estão ouvindo a gente é difícil, né, dizer não? Eu imagino que para muitas. Porque se eu digo não, imediatamente uma voz na minha cabeça dizer, você, né? Mas e o outro? Mas você não fui boa, eu fui uma pessoa, o outro precisava de mim, nanana. Então, e tem a ver com as vozes da cabeça, né? Então, é dizer uma coisa que eu ensino muito para as mulheres, né, principalmente no espaço terapêutico, no meu trabalho também com mulheres, é dizer assim, vamos aprender a conversar com as vozes da nossa cabeça. Quando essa voz surgir dizendo, mas você deveria, eu ensino algumas estratégias, você pode conversar com essas vozes, eu fazia isso, eu adorava, que é dar voz a ela no papel, pega um caderninho e começa a escrever esses pensamentos julgadores, ou seja, autocríticos, né? Como se fosse, ver se é possível, né? Eu acompanho muitas mulheres que conseguem e avançam muito fazendo esse tipo de prática, que é, começa a conversar com as vozes da sua cabeça, né? E assim, isso aqui é o que vem de cobrança. Como você falou, você é egoísta. Você deveria... E questionar seus próprios questionamentos da sua cabeça. Será que eu sou egoísta mesmo? Ou não? Estou querendo atender minha necessidade. Exato. Eu será que dá para negociar? Eu e ele? Né? Assim, tem vários recursos, mas ler, depois que você escrever, você lê como se fosse, conversa como se fosse outra pessoa. E diz assim, aí é um exercício bem de nível, assim, o que é quando a voz diz, você é egoísta? Do que você trouxe isso? Do que ela tá com medo? Né? E aí que falou. Então dá um momentinho para você, a gente começa a entrar em contato e falar, eu tenho medo talvez de perder essa relação. Por quê? Por que essa relação é importante para mim? Então tem a ver com esse trabalho, né? Emocional, mas tirar essa culpa de cuidar de si mesma. E aí é um excelente exercício. Fica então aqui como desafio, ou como convite, não um desafio, mas um convite, de ter esse caderninho aí, de anotar os seus pensamentos, as falas, dialogar com você e ver que sentimento está brotando e aos poucos, um passo de cada vez, se libertando emocionalmente. Tenho certeza que o ganho vai ser enorme e no outro programa podemos falar dos benefícios da libertação com o uso da comunicação não violenta. Tainá, obrigada por hoje. Deixa os contatos no Instagram, segue lá para saber quando vai ser o próximo encontro. Exatamente. Lá do grupo. O Instagram da gente é CNV Connect com KONEKTI, não é um nome facinho. As pessoas perguntam, mas eu digo, significa conectar, né, em Esperanto. Há muitos anos a gente escolheu esse nome, né, porque o trabalho a gente promove conexão consigo mesmo e com os outros. Então, Tainá, repete aí só o Instagram, para que você acompanhe mais. O CNV Connect, CNV, de Comunicação Não Violenta, Connect, KONEKTI. E também, né, no meu perfil pessoal, Tainá Meirelles, nem meu nome é fácil, né, eu dificulto, THYNA.Meirelles, com 2 L's. Lá eu, né, divulgo e faço mais conteúdo voltado exatamente para as questões de gênero, né, e essa libertação da mulher. Beleza, então fica aí o convite, beijo grande, espero que tenha gostado, recomendo essa entrevista para as mulheres desse Março Mulher. Beijão, obrigada Marquinhos, a todos que fizeram o programa, até a próxima. Obrigada.